Vocês estão vendo aí, né? Estamos sim. Temática hoje aqui, na verdade, é mais a gente fazer eu chamei aqui de uma mesa redonda aqui, que não necessariamente é um treinamento, mas a gente fazer um alinhamento geral dos processos que a gente está implantando novos e principalmente de algumas dúvidas que estão surgindo a todo momento e quais são as novas tratativas e quais são as tratativas, na verdade, que a gente tem que fazer. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de uma noção um pouco macro, mas o objetivo aqui é principalmente que vocês tragam aqui as opiniões, as dúvidas que vocês tenham aqui no dia a dia da obra, para a gente trabalhar, para ser o mais assertivo possível, porque a gente vai traduz isso, coloca no material, traz de novo para vocês, e a gente deixa isso de uma maneira padronizada. Acho que esse que é o grande objetivo. Aqui, na verdade, eu fiz um fluxo aqui junto com o Matheus. Deixa eu... Peraí, que ele não está me mandando a apresentação. Basicamente, para a gente ajustar, porque principalmente quando hoje o objetivo é a gente falar de gestão de mão de obra, de contratos, na verdade, de fornecedores. Então, a gente vê uma série de situações e problemas que a gente teve nos últimos períodos e que eles vinham se repetindo. E agora a gente colocou alguns cenários novos para andar, que está gerando alguns benefícios importantes para a gente e que acho que é importante colocar todo mundo na mesma página. Até bacana, o Brian está aí também, o time comercial está aí também, porque a etapa dos pré-contratos nessa gestão para a gente hoje ela é cada vez mais fundamental. Quem ainda não participou de um projeto novo, então eu vou falar aqui do time do PDP, que está no projeto lá já há algum tempo, acho que a Priscila está aí também, acho que a Bruna também, etc. Acho que não pegou nenhum projeto nosso ainda com essa questão do pré-contrato. Mas isso é uma mudança muito significativa que ela veio acontecendo também para a gente já há algum tempo, que basicamente a gente amarra a curva A da obra, do principal contrato na etapa final de negociação com os principais fornecedores. Então, um exemplo do Sonda, que a gente, um dos principais contratos era a G3, a Score, e etc., e o Valdez. Então, quando a gente vai para a etapa de final de negociação com o cliente, você já negocia com o cliente de um lado, com o contrato amarrado com o fornecedor do outro. Quando a obra mobiliza, já mobiliza com a curva A. Então, até, se o Brian quiser falar um pouquinho aí, como é que está essa experiência dos pré-contratos, dos contratos novos aí também, só para a gente dar um briefing aqui também para a turma. Desculpa, não ouvi aqui. Não, gente, deixa eu... Até eu falo porque... Pode ser você também, Ian. Então, eu toquei mais com a Elisa essa etapa do pré-contrato de sonda. E, cara, assim, é uma etapa que dá um pouco de trabalho pra gente do comercial, mas, assim, a gente percebe que a mobilização da obra fica muito mais fácil por isso. Por quê? A gente que já está com conhecimento do escopo, a gente que já está executando, trabalhando em cima do orçamento, do escopo, definindo o escopo, acertando o escopo, negociando com o fornecedor, a gente já faz um pré-contrato, que é um documento que vincula o fechamento da obra com o cliente, com o fornecedor, e com isso, quando o time de obra pega no kickoff interno para iniciar a obra, ela já está vinculada à curva A inteira, iniciando com os fornecedores fechados, e até a mobilização acelera tudo. Então, para a gente é um processo que está, assim, a gente percebe que ajuda a empresa no geral. Complementando aí também, um item que é bem, assim, uma vantagem que a gente consegue extrair o melhor preço para o fornecedor, né? Porque acontecia muito do fornecedor, ele dá um preço comercial, só que ele sabia que a obra ia lá, ia bater nele para caramba, então sempre vinha preços mais altos, então a gente acabava ficando menos competitivo. Então o pré-contrato até ajuda o fornecedor a entender que se a gente ganhar a obra, consequentemente ele ganha, e aí ele consegue colocar o melhor preço. Claro que a gente não consegue fazer isso para a obra inteira, mas para os principais contratos, além da mobilização que o Ian comentou, essa questão de ter o melhor preço também do fornecedor é bem válido. E só complementando do Brian, isso aí é feito numa reunião com todos os fornecedores,
assim, quando a gente está vendo que a obra vai fechar, a gente chama todos os fornecedores para o escritório, não é feito via WhatsApp, não é feito via e-mail. A gente senta com a diretoria, com a gerência aqui, para negociar, para todo mundo já começar a entender o escopo junto ao fornecedor e fechar o melhor contrato, negociar e sair da reunião alinhado com o valor, com o contrato, com o documento assinado. Outra vantagem que tem também, que trazendo um monte de benefício dessa curva contratada, é a própria questão de mitigar risco, né? Você já sai com o orçamento com o cliente fechado e com as principais contratações feitas e amarradas com o fornecedor. Então tem perigo de, por exemplo, você fechar o contrato, assinar com o cliente, na hora que você vai fechar com o cara, puta, não, agora eu vou revisar o valor, isso aqui não estava previsto, eu quero aumentar, tipo, já está amarrado com o cara. Então a curva A, que são as contratações mais importantes, estando amarradas, você consegue garantir muito mais a aderência do saving, porque as principais variações que poderiam ter já não vão ter. Exatamente. E na verdade, você ganha nessa mitigação de risco, você ganha na agilidade, porque, vamos lá, a gente sempre, de início, tem uma simetria muito grande. Quem domina o contrato, toda a informação do contrato no início é o time comercial, que é o time do comercial que está entendendo a logística, que entendeu quais são os preços, que entendeu o quantitativo e tudo mais, etc. Então, enquanto a obra está mobilizando, se eu tiver que fazer todas essas contratações, a gente tem um desafio de, ainda mais as obras nossas, que tem sempre um desafio de prazo muito grande, e isso acaba sempre engargalando. Então, os pré-contratos, ele tem duas questões aí que são fundamentais. Um é agilizar o fluxo do andamento da obra, você, de fato, já gera essa mobilização bem mais fluida, e do outro é a mitigação de risco, que, de certa forma, a gente já amarra junto com o cliente e amarra junto com o fornecedor, e as condições de contorno, elas estão bem definidas. Acho que esse é o principal ponto. Só fiz esse parênteses dos pré-contratos ali também, porque, para quem ainda não participou de um contrato desses mais recentes, é uma novidade. Então, eventualmente, assim que entrar numa obra nova, você vai chegar numa obra nova em que a curva A dela, grande parte dela já vai estar muito bem direcionada e já vai estar, inclusive, contratada. Então, inclusive na reta de final de negociação junto com o cliente e tudo mais, o gerente da obra normalmente já se envolve nesse processo de fechamento, de amarração, para garantir que, enfim, tudo que de fato precise saber ali já tenha a informação na mão, certo? E é importante a gente manter isso, é fundamental a gente manter. Não é tudo mais, a gente fez só para grandes contratos. Não, vamos manter como regra, como padrão. Vamos fazer para os demais contratos que a gente fizer sempre a curva A, vamos gerar os pré-contratos para a gente não deixar, não incorrer em, a gente implanta a melhoria e depois voltar atrás. Acho que esse é o primeiro ponto. Do fluxo ali que a gente colocou, a gente não vai entrar em detalhe de nenhum deles, até porque o objetivo aqui hoje não é a gente fazer uma questão operacional, é mais a gente falar em gestão, e eu listei um compilado de problemas que podem gerar em cada uma dessas etapas aqui. A ideia é a gente discutir algum deles. Se eventualmente a gente não conseguir terminar essa semana, a gente vai respeitar o horário das 18. Se a gente não conseguir terminar, a gente continua na próxima semana sem problema. O qual mais problema vocês trouxerem, situações vocês trouxerem, melhor vai ficar para a gente a discussão aqui. Acho que esse é um ponto importante. Por quê? Quando a gente separa o fluxo e você tem a curva A nos pré-contratos, mas a obra continua fazendo, para aqueles itens que não são curva A, ela faz a cotação, a negociação, o processo de assinatura de contrato no click sign, e depois vem todo o processo de mobilização, medição, que aí já entra a interface junto com os suprimentos, faturamento direto, lançamento de pedido, de nota, verificação de análise de contrato e encerramento. Então, até a gente chegar lá na fase final, com termo de quitação, termo de garantia, e eu tenho um asteriscozinho ali que eu trouxe um resumo ali para a gente falar de distratos, para a gente deixar ali a parte de distratos um procedimento, na verdade, como se fosse uma orientação do que a gente tem que fazer em caso de eu ter que distratar com algum fornecedor. Vai acontecer, a gente não quer, mas vai acontecer, eventualmente vai acontecer, e quando acontecer, a gente vai ter que fazer isso da melhor maneira. Correto? Correto. Até tenho que fazer um distrato aqui no Poupa Tempo, né? Teve aquele primeiro contrato da Mabritec,
Eu até pedi, se tiver, né? Se tiver, eu peguei alguns modelos que foram usados lá no Light e vou botar em prática, mas não sei se seria interessante ter um modelo padrão de distrato, como tem em alguns arquivos no Academy, para a gente poder seguir, como o TRD, né, o TRP, só para seguir um padrão e a gente não ter que ficar fazendo de várias maneiras, né? Você até tinha dado Existe, hein? toque, Existe, hein, Paulo? Existe? É Existe. que no Academy eu não vou mentir para vocês, não olhei com precisão. Se tiver, eu já vejo. Já aciona o Matheus aí, Paulo, se precisar, que aí se eventualmente existir o modelo e não tiver no Academy, não tem problema, a gente já, o Matheus te envia, a gente já sobe lá no Academy também. Não tem problema, mas o que tiver de modelo tem que estar lá. Não, eu segui um que foi feito no Light, na época lá pela KWT, né, eu já deixei pronto e amanhã o Márcio da Mabritec vai estar assinando que tem que ser físico, né, e a gente faz, né, depois o escaneamento e deixar documentado. Apesar de pode até ser via PixSign, viu, Paulo? Realmente o modelo não tá lá não, viu, Leandro? Mas o Paulo tá certo. Mas eu vou colocar lá agora. Não, porque esse negócio do Academy ele é muito útil num tipo de situação como essa. Aí, como a gente já vivenciou uma situação lá no Light, né? Quem já passou por isso, que a gente teve lá a KWT, então eu acabei pegando o modelo. Mas se tiver o do Academy, eu nem pedi pro Márcio ainda assinar. No caso de amanhã assinar, eu já pego no padrão e a gente vai seguindo. Seria bacana. Sobe lá e a gente atualiza. Diga, Camila. O que eu ia falar? Em relação ao modelo de distrato, tem duas opções que eu acho que seria interessante. Colocar tanto quanto o distrato ele é com um valor já acertado até agora, só para o cara receber a retenção, quanto para quando ainda tem saldo do contrato, porque parece besteira, mas o que eu tive que adaptar certinho, tal, várias coisas, por causa que a pessoa tinha uma parcela ainda a receber, porque não foi distrato do contrato inteiro, não foi porque o fornecedor, na verdade, executou só uma parte do contrato, porque o cliente pediu para só uma parte ser executada. Então, quando ele ainda tem um saldo a receber, para a gente conseguir liberar aquela verba no Cienge, para ela ser diminuída. Então, aí seria legal, tanto para quando ele tem saldo, quanto para quando ele está zerado. Já que a gente entrou na parte do distrato aqui, eu trouxe um resuminho aqui, só para a gente deixar ele como se fosse um lembrete aqui, a gente vai disponibilizar isso dali para vocês também. Então, fiz um bate-papo rápido com o Rogério aqui para a gente colocar em linhas rápidas da melhor maneira, mas o que é importante, na verdade, na questão do distrato aí? A gente precisa da ciência para o fornecedor, porque, enfim, se a gente está distratando, existem os motivos. A gente tem que embasar o porquê que a gente está tomando essa atitude. Eventualmente, a gente sempre sabe que é uma atitude drástica, e o motivo dela a gente tem que embasar o porquê. Então, normalmente, cara, ele 99% das vezes não está atendendo prazo. Ou está algum tipo de problema comercial que rompeu, o cara abandonou a obra. De qualquer forma, o modelo que a gente vai ter lá de notificação de termos de distrato, sempre que vocês fizerem, vocês vão mandar para a gente também, a gente faz manda para o André e etc. A gente valida com o Rogério e encaminha para o fornecedor. Não é um item que vai acontecer sempre, então, eventualmente, quando acontecer, encaminha, a gente valida e encaminha para o fornecedor. Mas o rito, via de regra, na verdade, para chegar no distrato, que é um evento, existe todo um rito para se chegar até lá. Eu não consigo simplesmente não fazer a gestão formal do contrato durante todo o contrato e, de repente, na etapa final, chegar e falar, não, agora eu vou distratar, vou só simplesmente mandar uma notificação de distrato. O mais importante, na verdade, que é o item até da pauta de hoje aqui, o contrato ele precisa ter uma sequência de gestão. Então, por exemplo, ata de reunião com o fornecedor assinando e tudo mais, ele é um instrumento contratual. O fornecedor se comprometendo a atender as datas e tudo mais, etc., em caso de desvio. Fundamental, fazer as atas de reunião com o fornecedor e colher assinaturas. A gente encaminha por e-mail, é importante, fundamental, se eu encaminho por e-mail, cobrar uma resposta, recebido e tudo mais, etc., em caso do fornecedor.
Ah, Dário, mas por que que isso daqui é e tudo mais? Por que que é tão chato isso e etc. Porque lá na frente, quando a gente tem algum tipo de BO, tiver algum BO jurídico, é esses detalhezinhos que fazem diferença na hora de a gente fazer a gestão e estar atendendo ali junto com o fornecedor. Mas, principalmente, não atender o data. Ata de reunião, notificação informando prazo para o fornecedor voltar e atender as solicitações que a gente queira, no caso até do PDP, etc. Fulano, você tem até data tal para voltar para atender o escopo A, B, C, D ou E. Caso você não volte, o saldo vai ser retido e eventuais danos e prejuízos serão cobrados. A GPS resguarda o direito de cobrar eventuais prejuízos. Feito isso, a gente, ou suprimentos, consegue destravar e trazer um outro fornecedor para executar aquele saldo, porque juridicamente a gente vai ter outra discussão. Isso não é para acontecer, pessoal, mas se acontecer, a gente tem que estar embasado. Acho que esse é o principal ponto. Distrato, ele nunca é para acontecer, mas se eventualmente vier a acontecer, a gente tem que estar embasado. A gente vai entender o porquê que ele vai chegar lá. A gente pulou direto para o distrato, mas tem toda uma etapa antes ali que a gente vai falar o porquê, na verdade, que a gente acaba chegando nessas situações e o que a gente pode fazer para evitá-las. Eu acho que é o que acontece mais, certo? E principalmente aqui no caso do fornecedor, se o cara já tiver saído da obra, se a gente vai fazer comunicação e eu vou enviar para ele via e-mail, eu tenho que confirmar no contrato o e-mail e o endereço da empresa que está cadastrado, porque eu vou precisar mandar para o e-mail que está correto. Se o fornecedor mandando uma obra, esquece, o cara não vai te responder o e-mail com de acordo e tudo mais, etc. Mas a gente vai precisar enviar com a questão do aviso de recebimento. Então, o aviso de recebimento, ele consta como documentação jurídica informando que o cliente, que o fornecedor, de fato, está ciente daquela notificação. Beleza? Beleza. Camila, você que estava com mais dúvidas de distrato aí. Na verdade, quanto ao rito, ok, deu para pegar todo o rito. Só que uma coisa que, igual você comentou, às vezes de atas e tudo mais, às vezes o fornecedor não chegou nem a entrar na obra e a gente tem que destratar com a pessoa. Então, assim, a gente pode utilizar o e-mail que sempre foi conversado e tudo mais, só que muitas vezes o pessoal não responde. Quando a gente já está desgastando a relação com o fornecedor, a grande maioria das vezes, ele não responde, mesmo a primeira notificação. Existe muitas vezes, por exemplo, no caso da Fermavil aqui, foi ok por causa que ele mesmo falou que não dava conta de executar o contrato. Só que tem vezes que você vai mandando e a pessoa não vai respondendo e também não está na obra para retrucar, para responder e assinar uma ata, por exemplo. Camila, aconteceu isso comigo lá no Light, né, e o que a gente fez na época que o Danilo orientou, né, tínhamos o cronograma vinculado com o fornecedor, por mais que ele não respondesse, né, a ferramenta que nós tínhamos era o e-mail, né, e pedindo para confirmar, se caso não confirmasse, mandava com aquela de leitura, se ele leu, ele está ciente. Então, diante disso, a gente ia atrelando nas notificações para poder chegar no distrato e colocar todos os documentos que tínhamos feitos durante a tratativa, porque realmente acontece isso. Às vezes o diretor da empresa não vai, só fica encarregado, aí você pede para assinar, o cara fala que não vai assinar. Então, realmente acontece muito isso. Aí, na época, a orientação que o Danilo deu, e foi pertinente, de atrelar esses e-mails, né, para poder usar como documento, se porventura lá na frente entrasse judicialmente. Só para falar de caso prático aqui, eu acho que tem dois tipos de distrato. Esse distrato que a gente faz o contrato e o cara nem pisa na obra, acho que é um distrato mais fácil. Porque o cara não gastou dinheiro nenhum, a gente teoricamente não teve nenhum custo. Então, a gente vai contratar outro cara em menos tempo e tal, e é mais fácil de resolver. Os distratos mais difíceis são quando o cara abandona no meio da obra, quando o cara está cobrando um aditivo que não é pertinente, que aí pode impactar nas atividades, no prazo, etc. E aí é bom, entender que, o distrato do contrato é só o encerramento do capítulo, é o capítulo final. Então, por exemplo,
Já aconteceu da gente chegar no status do contrato, a gente falar que o cara tá atrasado, o cara fala, não tô atrasado. Não, mas você tá. Não tô. Cara, você não tem nenhuma ata de reunião formalizando que o cara teve atraso. Você não teve nenhum e-mail com o cara assinando que ele ia cumprir tal data e não cumpriu. Se não tem nada, fica muito leviano. Vai chegar no juiz, vou falar, ó, destratamos aqui, eu tô cobrando ele porque ele teve atraso. O cara fala, não tive atraso nenhum, não tô sabendo. Então fica muito leviano, fica muito frágil qualquer argumentação, tanto para um lado quanto para o outro. Agora, se você vai lá, tem as formalizações que ele tinha uma data para cumprir, que ele não cumpriu, que ele está formalmente atrasado, que ele tinha que cumprir um rito para poder fazer um serviço, não fez, está lá formalizado que o serviço não está aceito, ele tem que refazer. E aí, quando você vai destratar, fica até mais fácil, porque o cara sabe que você está tão morido de informação que se ele for pro pau, ele vai perder. Então, até para negociar fica mais fácil, para o cara assinar fica mais fácil, fica tudo mais fácil. A gente errava muito nisso aí. A gente chegava lá, no distrato final, sem prova nenhuma, sem embasamento nenhum, e dava um puta pau desgraçado. Agora melhorou. O PDP, por exemplo, tem um cara lá que foi contratado para fazer um pilar redondo. E o cara simplesmente não fez o pilar redondo. Tá lá no contrato do cara, fazer um pilar redondo. Aí no meio da obra ele não conseguiu fazer, porque não tinha mão de obra qualificada, queria cobrar aditivo, queria ir pro pau. A gente notificou, mandou foto do pilar dele que não estava redondo, mandou notificação do cara fazendo o pilar conforme o contrato era de deixar redondo. Então, tipo, a gente vai para uma ação, se tiver, muito mais embasado, muito mais seguro, muito mais. Acho que é exatamente isso, muito mais embasado juridicamente para não dar problema. Isso, é calçado, né? Com todos os documentos necessários, se caso for via judicial. Na época o Danilo orientou isso e deu certo. Exato. Porque o distrato, na verdade, quando chega nesse ponto, você está em vias de ter qualquer tipo de ação judicial. Então, quando chega nesse tipo de situação, é que o André falou, a gente tem que estar o mais municiado possível. Então, esse é um tipo de situação que você tem que fazer exatamente gestão do contrato. O contrato tem gestão e tem um rito. Então, é isso mesmo, a notificação, é ata de reunião e tudo mais. Fiz a ata de reunião, fiz a notificação, o fornecedor não atendeu, fiz a segunda, beleza, aí é com o jurídico. A gente encaminha, alinha junto, a gente fala com o gerente, com o André, a gente assume e a obra vai evoluir de outra maneira. A gente até faz o trâmite interno para liberar a verba da obra para a obra continuar. E aí a gente vai tratar isso juridicamente de outra forma, que é o que a gente vem fazendo aqui também. Então, fala, Brian. Tem um ponto aí que a gente está falando da nossa gestão com o fornecedor, e a gente sempre tem que estar visualizando lá na frente caso for uma ação judicial e distrato. Mas a gente tem que fazer os mesmos procedimentos nosso com o cliente. Ou seja, enfim, o cara colocou alguma coisa lá, uma foto nada a ver, você tem que responder, não pode deixar aquele negócio voando. Você sempre tem que pensar que ele está armando uma arapuca para distratar com você. Vamos ter um treinamento específico sobre isso também, mais para frente. A mesma análise, mas do outro lado, porque, na verdade, a gente é uma plataforma. Eu gerencio o fornecedor de um lado e o cliente da outra ponta. Então, eu tenho que sempre estar gerenciando os dois lados aí para a gente conseguir sair de um projeto de uma maneira rentável. Então, mas é exatamente isso. É exatamente isso. Queria botar mais uma adenda de distratos aí. Fala, André. Outro ponto importante que eu sei que está na agenda de fazer um treinamento, que a gente tem que usar mais, é a própria força do contrato, velho. Sempre quando a gente vai notificar ou tá com algum problema, ou tem uma reivindicação do fornecedor, a gente vê como o nosso contrato é forte. Como ele é muito grande, às vezes a gente não pega para ele a fundo e não consegue usar ele tanto quanto deveria. Então, por exemplo, acabou a obra, o fornecedor está cobrando um aditivo que ele tirou da cartola e é isso. Cara, tem 20 cláusulas do contrato lá falando. Aditivo só vai ser reconhecido se tiver formalização. Se não tiver o aceite da engenharia formalmente, não tem o mérito de a cobrança e pagamento do aditivo. Aditivo só será pago mediante alteração de projeto. Se não teve alteração de projeto, entende-se que é erro do orçamento do fornecedor. O fornecedor recebeu todos os projetos, verificou todas as quantidades e está ciente de acordo que vai executar sem nenhum aditivo. Então, se o projeto não mudou, não tem aditivo. A gente cai, às vezes, em umas discussões, está lá o contrato embasando, assinado pelo cara, reconhecido firma, certificado digital, e está lá, não é um negócio que nem passível de discussão. E às vezes a gente cai nessas discussões aí, gera um estresse à toa,
para um negócio que o contrato já está definido. Vai chegar lá e vai falar, cara, você não assinou o contrato? Não determinou isso aqui? Então, ponto. Falou, valeu. E André, tem um item importante lá. Eu não sei se mudou o contrato nosso aí da GPE, mas antes tinha um item lá que falava assim, que o fornecedor tinha, sei lá, 35 dias ou 30 dias para conferir os quantitativos, se ele encontrasse alguma divergência, ele nos avisar. Ele tinha um prazo depois de entrar. 3 dias. 3? Tá meio curto. Mas, enfim, que seja 3 ou 10 dias, e o fornecedor vem depois de um mês cobrando quantitativo que passou para mais, para menos, não sei o quê. Já era. Mas 3 eu acho muito até curto. esse prazo mas... aí, Brian, o cliente não dá esse prazo pra gente, não. O 3 O é cliente- pouco, né? O cliente dá esse prazo aí, você chega lá e fala, ô Itaquá, eu cheguei na obra aqui agora e eu vi que tem 200 metros quadrados aqui que eu não contei aqui e não está na planilha. Ele vai te falar, mudei o projeto? Não. PT saudações, está no risco. Outra coisa que ele vai falar, puta, velho, teve um cara que não errou igual você o orçamento, botou 200 metros quadrados a mais de parede e perdeu o orçamento, ó, perdeu a obra. Você ganhou, agora segue o contrato, segue o projeto e valeu, velho. Sempre a analogia boa para a gente fazer com o fornecedor é se faz o contrário. Imagina se fosse o cliente, inverte a situação. Se o cliente aceitaria ou não. E aí ver se a gente aceitaria ou não. Sempre vale essa analogia. Mas eu acho que, assim, da parte de distrato, que eu sei foi um dos itens aí que surgiu, acho que o Matheus fez um follow-up junto com o pessoal, foi um dos itens que surgiu, porque de fato aconteceu em algumas aí também, alguns contratos um pouco maior, outros até alguns contratos menores, ainda bem, mas eu acho que deu para dar uma discutida boa. Tem mais alguma coisa de distrato aí? Alguém tem mais algum exemplo, mais alguma dúvida para trazer aí? Camila? Formalizar distrato e colocar gente nova na obra, gente, pelo amor de Deus. Oi? Formalizar o distrato antes de colocar gente nova na obra. Por favor, muito importante isso aí. Parece simples, mas acontece muito, principalmente quando a gente está em época de checklist, na correria. Mas para a gente suprimento isso aqui é bem complicado. Eu tenho uma dúvida, Dário. Diga. Um exemplo, por exemplo, por exemplo é osso. Um exemplo, você pega lá, o fornecedor que ia pintar uma fachada, gastou mais tinta do que era necessário, e material da GPE. A gente comprou o material, ele aplicou errado, e vamos ter que comprar de novo material para poder fazer o serviço certo, que ele fez errado e gastou uma tinta que ele não deveria. Aí você vai mandar para ele, cara, vamos comprar essa tinta e vamos contar do seu saldo. Aí ele fala, não estou de acordo que o material não é meu. A gente fala, não, mas a gente comprou a tinta e você que aplicou errado, é seu. A gente mandar uma notificação com isso e mandar para ele como um informe e comprar a tinta descontada do contrato dele com embasamento da notificação é válido, porque tem muitas dessas discussões que o cara não vai dar o de acordo e a gente também não está de acordo de comprar mais tinta porque o cara aplicou a tinta errada e perdeu o material. Na verdade é o seguinte, o rito do contrato depende antes, qualquer coisa, de como que vai ser esse contrato específico, ele tem que ter uma redação diferente. Esse tipo de contrato, por exemplo, se eu vou querer ter esse tipo de cobrança, ele tem que estar explícito isso no contrato. Em caso de consumo superior ao especificado e tudo mais, etc, 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 está previsto X metros quadrados disso, daquilo. Em caso de consumo superior a isso, o fornecedor assumirá o custo, será descontado do vosso contrato. Isso tem que estar numa cláusula no contrato. Por exemplo 2, então, plataforma. A plataforma foi lá, deu avaria, 4 empresas usaram. Seria R$2.000 de indenização, a gente vai ratear R$500 para os 4 fornecedores. Você manda e-mail, tem 2 caras que dão de aceite e 2 caras que não dão. A gente não está de acordo de vir para a GPE, porque a GPE não usou a plataforma, ninguém subiu na plataforma. Como seria uma forma da gente conseguir colocar isso no saldo do contrato do fornecedor? Acho que pode gerar uma briga, mas... o ideal é aquilo que a gente vem tentando fazer, mas sempre acaba encontrando problema, porque é exatamente isso. Às vezes o equipamento é compartilhado, etc. O ideal, nesse tipo de situação, é a GPE nem se envolver na locação. A gente sabe que isso
dificulta, inviabiliza, às vezes, até financeiramente, porque você não vai, por exemplo, esses 4 caras, cada um não iria alugar uma plataforma, entendeu? Eventualmente. Mas o contrato de cada um deles tem que reger isso. Talvez o que a gente precise fazer agora é pegar a nossa minuta contratual. É importante, Matheus, ir tomando nota desses itens aí. Se quiser ir anotando aí, faz uma atinha dessa reunião para a gente ir tomando nota desses itens e talvez rever a nossa minuta. Porque mesmo a plataforma, se for de uso compartilhado, e tudo mais, etc., como a situação que ela vai acontecer, porque tem 2 situações, a gente tem 2 opções. Ou a gente evita que uma situação ocorra, e aí eu evito o problema, ou, dado que eu sei que ela vai ocorrer, independente de eu gostaria ou não, eu estipulo um procedimento para ela. Se eu sei que mais de uma empresa vai utilizar, eu sei que vai ter avaria compartilhada, então eu tenho que trazer isso para o contrato. E, eventualmente, o risco do cara você vai estar utilizando a plataforma, mas eu sou eletricista e o problema é da pintura. Cara, se vocês conseguirem chegar num de acordo, beleza. Fora isso, eu vou estar seguindo o contrato, que eu vou estar diluindo conforme... e talvez é onde eu falo, talvez a gente tenha que voltar no contrato e deixar o contrato com mais essa lição aprendida, entendeu? Que aí seria no sentido de, cara, farei um rateio proporcional a empresas e dias de utilização. Talvez deixaria mais complexo, mas eu pego o diário de obra, quantas empresas utilizaram, quantos dias, faço um rateio. Estou pensando alto, entendeu? Mas, de novo, a situação, na verdade, ela vai ter que refletir. Se a gente vai ter esse problema lá na frente, isso tem que estar estipulado no contrato. Que aí, no contrato em mãos, cara, aí fornecedor lá na frente não tem muito o que chorar. Fala, Ana. Oi, Dário. Então, a gente está com uma situação dessa em Flores. Tem uma avaria rateada para quatro contratos e somente um deu de acordo. Os outros 3 não deram de acordo e a gente está com essa fatura aí parada para liberação. Nesse caso, como é que a gente vai fazer? Acho que era isso que eu estava falando mesmo, Ana. Tá porque aí, muito. assim, a obra não quer tomar esse custo, porque entende que não é. E aí também os fornecedores não querem lançar, porque não vai lançar um negócio que o fornecedor não autorizou. Aí fica nesse impasse. Um não quer abrir mão do custo para não diminuir entendendo que não é um custo da obra. E os suprimentos também não vai lançar, porque não tem de acordo do fornecedor, é procedimento. Acho que é exatamente isso que eu estava falando. É isso daí mesmo. Tá um valor de 1.167 para cada contrato. Inclusive tem a GGA, que tem uma liberação lá do Campo Limpo, que não tem mais saldo no Flores. Exatamente. E vocês estavam falando de questão de distrato, eu comentei de 2 situações, mas agora eu lembrei a terceira, da Fermavil, que pediu para sair da obra aqui, tem que ter um modelo também colocando a multa. Esse, por mais que seja o nosso modelo de contrato, tem 20% de multa em função do valor do contrato e tudo mais, um distrato que contenha isso, porque a Fermavil, acho que eu vou chegar a ter que entrar, tenho quase certeza, que eu vou ter que entrar com a cláusula contratual de multa também do distrato do contrato dele. Porque você vai ter que contratar agora, você vai pagar mais caro, né? Então, a gente gerou um prejuízo para a gente. Sim, tá difícil de conseguir chegar no valor. Eu mandei para 6 fornecedores. Uma já me mandou, mesmo com o material que eu tenho na obra, não chegou nem perto. E aí eu tenho mais 5 para responder. Um respondeu parcial, está revisando, e os outros estão para responder. E eu estou aguardando e preciso contratar isso urgente, que dia 30 entra a loja. O que a gente vai ter que fazer nesse caso aí, Camila, provavelmente é acionar mesmo, acionar a cláusula de multa dele. Desse caso específico do Flores, Ana, tem que verificar quais são os fornecedores. Como a gente está nesse ato, nessa transição ainda, que eu não tenho isso previsto em minuta, o fornecedor utilizou e não dá o de acordo, talvez a gente vai ter que fazer via notificação mesmo, notifique e gera desconto. O fornecedor tem saldo de retenção? Tem um que eu acho que é a GGA que não tem. Eu tenho que confirmar aqui.
Tenho que a Deep Work, a outra Heavy Max já deu de acordo, aí tem a GGA e tem mais um outro fornecedor aqui. Vou confirmar se esses outros dois têm saldo. Da Deep Work eu sei que tem. Quem fez a alocação foi em nosso nome ou em nome das empresas? Nome da GPE. Isso que é ruim mesmo. Se fosse o nome da empresa, o cara da plataforma estava cobrando o cara lá também. A maioria das locações hoje elas são feitas pelo nome da GPE. Seria, assim, muito bom se não fosse o nome da GPE, até evitaria esses problemas aí da questão da avaria. Porque a gente sempre tem problema no final das obras, ou na entrega dos equipamentos, com alguma coisa relacionada à avaria. E o de flores, além desse, ainda tem outro problema, né, Ana? Esse daí a gente formalizou ainda de quem que era, faz tempo que nós mandamos e ninguém deu de acordo, a Heavy Max deu de acordo, um outro tem várias notificações até de coisas que não ficaram boas e dessa plataforma, etc. Mas a gente também tem um problema da bateria, que é inclusive um saldo de 4.000, que eu tenho que ver como é que vai ficar isso em relação, estava vendo com o André, se vai ser colocado em todos os fornecedores que chegaram a usar essa plataforma no final e tudo mais. Na verdade, é uma avaria de R$7.000, né? A gente conseguiu aí um desconto, ela estava 7.800 e pouco, a gente conseguiu abaixar ela para 7.100 e pouco, e agora ela está em 6.000. Conversei com a menina, ela baixou mais um pouquinho e parcelou em 3. Mas a gente precisa definir essa questão do desconto no contrato, né? Se vai ser um estouro de GPS, se a gente vai alocar esse custo em algum contrato. Aí A precisa grande definir parte essa do pessoal questão. que usou foi em função de diária e era gente, e também são pessoas que provavelmente já não têm a saldo, de gente que talvez que deu problema, etc. Esse é o problema, esse aí que tem que ver, né? Dúvida. Vamos dar uma avançada rápida aqui, senão a gente vai ficar só na pauta do distrato, ver se a gente consegue passar pelo menos mais 2 temas aqui, que são divertidos aqui para a gente, aqui, que é importante a gente discutir um pouco também, que é o que a gente vai estar avaliando bastante agora, sempre nas fichas de estouro e discussão de prejuízo aqui também. Adicionais fornecedores versus adicionais clientes. Essa é uma discussão clássica, que a gente vai estar falando rápido aqui também, mas que é o rito de contrato, ele tem que ser muito clássico em relação a isso. E a gente vai falar um pouquinho aqui da análise de situação financeira de fornecedor, então isso é o que acaba gerando alguns distratos, eventualmente a gente põe para uma formiguinha carregar uma melancia, e aí, putz, o cara quebrou, qual a dúvida? Então, ao menor suspiro, o fornecedor acaba arriando, e eventualmente, se a gente sabe que a situação é essa, eventualmente você sabe que você não pode exigir nenhum fôlego dele, você tem que cuidar muito do caixa dele ali também. E aí, só alguns cuidados ali também, a gente vai falar de lições aprendidas aí, principalmente em contratos que tem um faturamento direto alto, que é onde o fornecedor, normalmente, ele disfarça a medição dele de faturamento direto e acaba avançando um contrato muito antes. Então, gesso, instalações, metálica, incêndio é clássico. O cara ficar te mandando notas de, eu preciso... O contrato é 400 mil, o cara te manda 300 mil de nota de material para a obra logo de cara. Não vai precisar utilizar isso sempre, mas vamos falar rapidinho só da parte de adicionais de fornecedores e clientes. Eu acho que é um tema que, assim, a gente já mais que discutiu isso várias vezes, a gente sempre fala isso também, sempre é discussão. Pessoal, se é adicional para fornecedor, tem que ser adicional para GPE. Então, formaliza adicional com fornecedor depois de eu formalizar o adicional junto com a GPE. Executo o adicional com o cliente depois do cliente me formalizar e depois eu formalizo junto com o fornecedor. A gente tem algumas dúvidas em relação a isso. Quais são os principais problemas que vocês veem nesse tipo de situação aí também? Porque se a gente ouvir muito problema de final aqui em contrato, a gente vir no contrato com alguns adicionais aí e simplesmente chega a ficha de estouro porque, e tudo mais, etc. Tem algum exemplo, alguma consideração? Tem alguma coisa aí, André? Você consegue trazer aí ou não? Cara, deixa eu pensar aqui.
Eu acho que o principal lição aprendida, pelo menos esse ano, pelo menos no PDP Flores e no PDP Árvores, é a questão das formalizações dos aditivos. Como o cliente lá é fair e sempre paga os aditivos, a gente sempre acaba fazendo e acaba negociando depois. E aí isso aí gera um impacto tremendo no caixa, porque você vai gerando custo e você não recebe para poder pagar, e aí você vai receber só depois. Já ferrou o fluxo de caixa da GPE, já ferrou um monte de coisa. Às vezes o cliente demora para poder fazer a análise e vai querer fazer análise com o serviço pronto. Então você mandou lá o estilo para ele de 30 mil. Ele fala, não, faz, vamos fazer, a gente vai resolver. Depois que tá pronto, ele fala, não, eu analisei aqui, vou dar 10. Mas tá pronto, velho. Você cobrei 30, você vai falar que vai pagar 10? O serviço tá pronto, vai fazer o quê? Vai desmanchar? Aí você fica com 2 BOs. O cliente quer te pagar 10 e o fornecedor quer receber 20. E aí você fica lá sem ter o que fazer, brigando com o cliente para pagar mais que 10 e o fornecedor te cobrando 20 e o serviço está executado. Até nesse sentido de lição aprendida, a gente fez isso aí bem agora no Itaquá com o Paulo. Mandou dia sim, dia também, cobrando análise de débito e crédito dele, todo dia, cara, não vai para frente, a obra vai acabar o prazo, estamos apertados, precisa aprovar isso aí, aprova, ele aprovou hoje. Então, com isso aprovado, a gente consegue fazer o save do débito e crédito, fazer os ajustes dos fornecedores, que a gente já pré-negociou. Então, a gente fez, tipo, débito e crédito já, considerando os custos dos fornecedores e dando bom pra gente. Então, agora, a gente está com um resultado seguro e é só a parte de formalização. Mandar os ajustes de contrato para eles, colocar os débitos e créditos de cada um, atrelar com o save do débito e crédito que o cliente aprovou com a gente, e aí segue redondo, sem risco, sem estresse, sem discussão para ninguém, tanto com o cliente quanto com o fornecedor. Acho que o Paulo tinha levantado a mão aí, Paulo. Era para falar basicamente isso aí, né, que o Max não está aí, mas eu lembro que quando iniciou o Light, né, seria mudar algumas padronizações, inclusive essa parte de adicional de contratos, né, por mais que aquele contrato tinha um período um pouco mais extenso em relação ao Itaquá, que é uma obra de tiro curto, né, foi o que o André falou anteriormente, né, e o que é importante foi o que o André falou, antes de qualquer coisa, já negociar com o fornecedor, né? E aí vai muito da gente, gestor, e com a ajuda de vocês, negociar, pegar alguns preços de contrato, né? Às vezes na negociação também pode passar algum item, é normal, porque dependendo da velocidade que tem que ser feito o orçamento, né? A pressão do cliente de querer, às vezes, o reporte para não perder a obra, pode passar algum item, né? E isso atrapalha. Então, antes de qualquer coisa, foi o que o André falou, por mais que se tenha serviço, não faz. E eu lembro que era um item que você, Dário, vivia falando constantemente, não faça nada sem ter aprovado com o cliente. Documento o atraso, e vai literalmente perturbando o cliente até ele dar um ok. Que nem hoje que deu esse ok, o Thiago faria o exemplo de Itaquá, né? Alterou-se o projeto do PNE, o caixote que tem que fazer lá na porta de enrolar, a porta de enrolar, alguns outros itens que foram totalmente modificados e não pedimos para o fornecedor fazer nada, simplesmente orçar, tentar destrinchar da melhor maneira possível, né, considerando todos os itens possíveis que poderiam acontecer, até com a ajuda do mestre Nelson também, isso também é de suma importância, a mestria está atuando na parte operacional, né, para depois não ter problema de alteração, de ajuste, que aí o fornecedor vai querer cobrar. Então, tudo isso influencia. Né? Em Itaquá, a gente está tentando fazer dessa maneira, por mais que a obra seja um período muito curto, mas tem que seguir essa premissa, senão a companhia tem esse problema lá na frente, que aconteceu em alguns outros contratos aí, né? Que nem o André fala, lição aprendida, né? Exato, senão o que acontece é o seguinte, a gente chega no final, exatamente o exemplo que o André colocou, e é muito comum. A gente chega no final amarrado com o fornecedor e solto com o cliente. Aí o fornecedor chega com a conta pronta e o cliente está solto. Aí, cara, aí já era. E a função nossa é gestão de contratos. A grande coisa que a gente coloca, o grande valor que a gente agrega é gerenciar bem os contratos junto com os fornecedores, gerenciar bem o contrato junto com os clientes e ganhar a remuneração que a gente tem que ganhar em função disso. Executar bem os contratos, colocar a expertise nossa de engenharia e construção nisso,
de planejamento, de financeiro, de compras e tudo mais, em todo esse processo, para a gente colocar e fazer isso girar. Então, a gente orientar o cliente, fazer o cliente também fazer o certo, é a função nossa, assim como o fornecedor. Sim, com certeza, o reflexo é os números lá na frente. Se Deus quiser, o trabalho que a gente está fazendo, toda a equipe, né, Pamela, seu Nelson, todo mundo, né, já conseguimos compatibilizar grande parte já, agora com o ok do cliente, eu vou subir o painel e vamos ver como é que está realmente, fisicamente, a obra no seu geral, no global, né? E, por enquanto, o cliente está satisfeito, por mais que ele seja meio moroso com as respostas e as resoluções, tecnicamente a gente está conseguindo fazer algumas reengenharias, né, conseguir custos menores, até para o fornecedor ter fôlego também, não é só sangrar o fornecedor na obra, né? Eu acho que uma parceria também com os nossos fornecedores, por um pequeno que seja ou grande que seja, eu acho que todos têm que sair com o seu BDI compatível com o previsto, né? E se conseguir elevar, melhor ainda. É bom para todos e para o cliente, no final, satisfeito com a entrega, né? É isso, é a questão até que a gente está falando ali, que vai falar um pouquinho na frente ali, de porte do fornecedor também. A gente, como empresa, a gente tem uma responsabilidade com os parceiros nossos. Até de entender o tamanho do desafio que a gente coloca para eles. Porque, dependendo do parceiro que a gente pega, a gente tem o desafio de... É muito bom a gente ver alguns casos e alguns fornecedores que vieram crescendo e vêm crescendo junto conosco. Isso é muito bom, isso é muito significativo. Pô, pega o caso da Marjon, a série de empresas que vieram crescendo ao longo e vem se estruturando também. Mas é uma responsabilidade nossa sempre estar atento a isso. Fala, André, Matheus. Pode falar aí, André. Só 2 complementos rápidos. Um é só que o cliente também faz o jogo dele. O próprio Thiago lá. Ele viu a obra rodando, a gente falou que não ia fazer o serviço, ele passou na obra uma vez, viu os serviços que são débito e crédito parado, viu a segunda vez o serviço de débito e crédito parado, e falou, pô, ou vou aprovar isso aqui, ou os caras não vão acabar no prazo e eu que vou me ferrar. Aí hoje aprovou. Bem isso mesmo, André. Se ele tivesse ido na obra, visto o débito e crédito andando, os serviços sendo feitos, ele ia demorar mais um mês para aprovar. Aí ia cair naquele mesmo BO. A obra ia estar pronta, ele ia estar feliz, o Poupa Tempo ia estar inaugurado, a gente já está com um monte de conta para discutir depois com o serviço pronto. Então ele também faz esse jogo de, não vou aprovar agora, vamos ver como os caras vão reagir. E aí, se a gente vai querer ser proativo e fazer o serviço, o cara fica mais acomodado ainda. Acho que esse é um ponto. E outro ponto é em relação a aditivo de fornecedor. Às vezes eu vejo que o fornecedor, em aditivo, também quer usar um artimanha ali. Então, por exemplo, o contato dele fala que o forro é R$5 o metro quadrado. Se eu vou ter que fazer 10 metros quadrados a mais de forro, o aditivo dele está pronto. É 10 vezes o preço unitário, ponto. Às vezes o cara manda um aditivo com o preço unitário de contrato alterado. E aí também a nossa parte de gestão, tipo, filtrar, já falar pro cara, ó, chega aqui, velho, seu contrato é esse, seu preço unitário é esse. A não ser que tenha uma justificativa muito embasada que a gente consiga passar para o cliente, um reajuste de material relevante, ou alguma dificuldade muito grande para fazer esse aditivo, que a gente consiga justificar um preço unitário diferente, beleza. Senão já tem que cortar pro fornecedor na hora. Cara, até porque dificilmente o cliente vai aceitar, né? Algo diferente do que tá ali no contrato. A não sei que tem uma justificativa muito boa, né? Exato. E foi o que fizemos em Itaquá, né? Porque se for ver, vou dar um exemplo aí para o pessoal, a gente tinha em contrato, né, fornecimento em drywall com placas ST, né, e teve-se essa alteração no PNE que foi mencionado anteriormente aí, e o PNE até então ia se utilizar a parede existente, ia só fazer a impermeabilização, faz parte do contrato, que já faz parte do Dutra, né, já está no contrato do Dutra. Como teve que se deslocar a parede, vai ter que se fazer uma parede nova, numa área úmida. E em contrato não tem a placa RU. Qual foi a primeira reclamação do fornecedor? A placa é mais cara. Aí, como gestor, fui lá, verifiquei, peguei a diferença de uma placa para outra, porém, só jogou a diferença de material, porque a mão de obra é a mesma. E apresentamos para o cliente, que o Matheus aí ajudou bastante, né? Passando o porquê do aumento, né, de uma parede drywall RU, justificando. E isso é muito importante também para não ter problema com o cliente ficar, né, receioso com as nossas apresentações, somente em contratos com adição, né?
O Paulo, só para continuar aqui, a gente perdeu tempo, o que eu queria complementar aí era com relação ao que o Dário vinha falando do porte financeiro do fornecedor. Acho que é muito importante aí também, uma vez que o comercial está tocando esses orçamentos, indo até o fim da curva A ali nos pré-contratos, ali, deixando tudo amarrado, a gente analisar ali, principalmente na etapa de orçamento, os fornecedores principais, o porte deles. É claro que a gente sempre busca empresas estruturadas que vão realmente conseguir dar conta, mas quando o contrato requer empresas um pouco menores para viabilizar o custo, como é o caso do próprio Itaquá, que a gente siga com a Mabitec, certificar ali de como está a parte financeira daquele fornecedor, como está a questão de documentação, para que a gente não pegue essa economia que, em tese, vai fazer a gente ganhar o contrato, que vire um estouro futuro ali na troca de um fornecedor de curva A. Então, é muito importante o comercial estar bem atento a isso também, para que a gente vá amarrado com o fornecedor, mas vá amarrado com um fornecedor que não vá dar problemas futuros aí, ou que pelo menos a gente consiga minimizar esses problemas que venham a acontecer. Não, foi legal essa sua colocação, porque é o que eu estava até conversando com o Ian e o próprio Tiagão, né, os perfis dos nossos fornecedores para determinadas obras. Isso conta muito, porque você falou, o porte de cada um, né, que tem que fazer essa filtragem para conseguirmos, né, captar mais obras, porém para ver se aquele fornecedor que foi contratado, ele vai conseguir cumprir com o que está dentro do escopo e os prazos, né? A parte boa é o seguinte, a gente fazendo essa parte de antecipação, de trazendo isso para os pré-contratos e tudo mais, a gente tira isso muito do fogo. Porque o que acontecia muito, as contratações que a gente faz, principalmente desses fornecedores que são assim, é a contratação de emergência. Pô, eu estou aqui que quero o clássico, solta a demolição, que enquanto vai soltando a demolição, eu vou contratando um cara da Civil, vou vendo quem que eu acho da Civil aqui, acho o cara, acho o Zezinho, o Guim, barará, 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 vai ver, enfim, deu ruim. Hoje, a gente, trazendo isso na etapa comercial, dá um pouquinho mais de fôlego para a gente buscar e qualificar. Então, acho que esse aí vai ser um trabalho nosso, de a gente atuar, gastar mais energia, nós como gestão, como liderança, de ajudar vocês a trazer bons fornecedores e deixar vocês com obras contratadas com bons fornecedores, do que a gente está tendo que apagar incêndio com vocês no dia a dia. Eu acho que essa é a grande mudança aí que a gente está buscando colocar com todos esses procedimentos. A gente atuar antes, melhorar, qualificar a cadeia de fornecedores, atuar antes e soltar um processo mais redondo. Então, vocês com os fornecedores da maneira mais redonda, com o contrato mais bem amarrado com o cliente e com condições de gerenciar melhor esse contrato, a gente vai ter bem menos turbulência no andamento dos nossos contratos. Acho que esse é o principal. Só para encerrar aqui, eu queria falar duas coisas aqui, a gente depois vai voltar e ter que falar um pouco de retenções contratuais aí também, que é um item que a gente já viu aqui duas situações aqui do porquê que é importante a retenção. Acabou a obra, lá ao final chegou uma avaria e eu estou olhando o saldo do fornecedor e parece que o saldo já foi. A gente está vendo aí o porquê da importância da retenção, porque essas coisas acontecem o tempo inteiro. E eu não estou nem falando de garantia ainda. A garantia ainda existe e tem essa situação. Mas em contratos, quando a gente está gerenciando, pelo menos que acompanhando, muita atenção à evolução financeira do contrato no faturamento direto, principalmente nos contratos que a gente colocou ali, mas não só neles, mas contratos de gesso, metálica, instalação, incêndio. A gente, não é porque o contrato é empreitada que eu não tenho que ter uma noção de fato quais são os materiais que o fornecedor vai utilizar. Se um contrato é empreitada global e o fornecedor está comprando 90% daquele saldo dele em material logo no início do contrato, não deve ser liberado. Ele tem que ter um limiar, a gente tem que olhar com cuidado o que de fato ele vai ser utilizado. Eu vou citar um exemplo para vocês. Quando a gente está na obra do Rio, lá em 2019, da Kevin Leon, o contrato do cara, sei lá, acho que era 400 mil. No primeiro mês de obra, ele me soltou uma medição lá que ele precisava comprar 350 mil de material. Eu falei, cara, por esse valor aqui, onde é que você vai enfiar esse tanto de chapa de gesso aqui, velho? O quantitativo está dando 3 vezes o valor que você vai colocar na obra. Me faz o racional do quantitativo da obra que eu libero o faturamento, senão eu não vou.
que basicamente é a maneira do fornecedor já executar o contrato, receber o contrato adiantado, sem ter executado nada. Então, são alguns pontos de atenção aí que já aconteceram e a gente tem que ter esse cuidado. Metálica, instalações, incêndio, gesso, não só, mas são itens aí. O André e o pessoal acho que tem mais alguns exemplos para compartilhar aí também. Tem aí, André? Fala, Paulo. Então, é um bom exemplo que você deu aí, principalmente o pessoal de gesso, né? Eu vou dar um exemplo, família Coelho, né? O nosso queridíssimo Valdez. Lá foi a primeira obra que eu fiz aí pela GPEC, foi lá no Morumbi Town. Então, grande parte do material ele que fornecia. Então, o que aconteceu? Vamos colocar assim, né? Ele pedia material, né? E praticamente usava parte desse valor de material, emitia a nota como se fosse fornecer a obra e usava isso como fôlego com o pessoal dele, né? E acabou no final ele perdendo o fôlego, né? E a gente tendo que forçar ele a comprar algumas coisas e até passar a parte de retenção. Foi uma lição aprendida. Diante disso, eu não fiz mais esse tipo de procedimento. Foi o que você falou, me passa o racional, eu vou avaliar para ver se compra. Que nem na Mabtech aqui, tudo que pede, eu quero saber para onde é. E assim, também é muita ajuda dos suprimentos, a Pamela, que deve estar aí também, né? Conseguir estar lançando esses pedidos, né? O mais breve possível para quando a gente puxar a análise de contrato, porque as trocas de e-mails são grandes, né? E também é bom também atrelar os e-mails pertinentes a cada fornecedor para a gente poder fazer um filtro e ver se realmente está de acordo aquilo para lá na frente, no final, a gente não ter problema com o fornecedor. É isso, é filtrar, entender, porque basicamente, assim, por isso que eu falei, aqui a gente não vai falar de nada operacional, a gente está falando de grandes números e alertas que o gestor, que vocês como gestores ali, tem que estar, e a turma dos suprimentos ali apoiando muito nesse trabalho de alerta, de levantar a mão como guardião do custo ali também. Porque ao final, o que eventualmente vai acontecer é, quanto mais o fornecedor tiver adiantado do ponto de vista financeiro em relação ao fisco, menor o poder de pressão que a gente tem. Se o cara tá lá, já mediu 70% do contrato dele, executou 30%, cara, a gente tá ferrado. Porque esse cara abandona a obra, a gente tá no sal. Então, é sempre ter essa atenção, que tá ali, acompanhar o físico financeiro também. Então, pessoal, como é que a gente está em relação ao físico financeiro? Como é que a gente está em relação ao físico financeiro? Como é que as coisas estão e tudo mais, etc. Tem só um final aqui, o Marcos pediu só fazer um lembrete aqui, que eu acho que é importante também, para a gente encerrar aqui. Começamos 5 minutos atrasado, então vou morder 5 minutos de tempo aqui. Principalmente quando a gente estiver falando de serviço que tem uma especificidade técnica maior, a gente está falando de a gente ter as ITs, as instruções técnicas, essas instruções técnicas estarem claras para o fornecedor, e dependendo do tamanho do contrato, e talvez seja até uma próxima etapa para a gente definir esse processo, a partir de qual tamanho de contrato a gente especificar, ou talvez deixar isso como um anexo da minuta, enfim, a gente deixar essa IT anexa ao contrato. O profissional que vai executar um serviço de alvenaria, qual que é a instrução técnica para fazer, quais são os seus itens de controle, que é a FVS que vai estar lá no Qualitab, um item de instalação hidrante, quais serão os testes, o cara que vai fazer o sistema de extração de fumaça, qual que vai ser o critério de recebimento, com anemômetro, escada pressurizada, onde é que a gente vai fazer a medição, aferição e tudo mais, etc. Que são os critérios técnicos de contratação para a gente evitar problema de gestão lá na frente. Hoje, o objetivo não é a gente entrar no detalhamento de nenhum desses itens aí, mas são pontos para ter de atenção na hora de montar os contratos, o que a gente precisa estar. Porque ali é o seguinte, contrato é um compilado de problemas que já deu em algum momento que a gente quer evitar. Então, vamos trazer mais coisa para lá e evitar mais. Fala, André. Eu tenho uma dúvida. A gente faz os orçamentos pelo poder executivo do cliente. E a concorrência em si, acho que o mercado também. Você pegar e equalizar se o projeto está conforme a IT do bombeiro e fazer essa parametrização, essa compatibilização, a gente não fica, não é uma responsabilidade muito grande
em relação ao projeto, porque a IT do bombeiro tem vários, vocês sabem, né? Tem várias ITs, vários anexos, vários cálculos. A gente pega o orçamento executivo do cliente, numa obra de AVCB, por exemplo, com a premissa que isso tudo foi feito. Dá um trabalho você fazer tudo de novo. E aí, assim, o comercial ele estaria fazendo um serviço que, teoricamente, era do projetista e do cliente, e a obra fazer isso aí, pegar a BO também, teoricamente já foi, porque o contrato já está assinado com o cliente, o máximo que vai acontecer é virar um aditivo. Não, mas, por exemplo, se eu fui contratado para executar uma escada pressurizada, essa escada pressurizada, ela tem que estar conforme norma, correto? Conforme o projeto, na verdade, né? É uma dúvida, estou perguntando uma dúvida. Conforme Não, o projeto sim. que você mandou. Sim, ele tem que estar conforme o projeto e... É que essa A validação, responsabilidade técnica de execução, né? Nossa, né? Só um isso que eu ia adendo. falar, a RT de Na verdade, execução é nossa. Isso, a RT de execução é nossa, porém, tem que ficar bem claro que todo o orçamento, aí eu entendi o que o André quis dizer, gastar energia na verificação se tudo aquilo que foi apresentado é pertinente ou não. Um grande exemplo foi lá no Light, né, teve que se gerar alguns adicionais, né, a Berton apresentou o projeto, né, a gente seguiu conforme o projeto, né, e teve alguns itens que foram questionados, mas graças a Deus aí o contrato foi bem firmado, bem alinhado, deixando bem claro o que estava no escopo ou não, né? A proposta técnica também é muito enfática nessa parte. E lá na frente, você tem que fazer, não, tá aqui não é na proposta comercial, usamos os projetos tais e tais, né? E seguimos de acordo com o que está no escopo, que teoricamente não é uma responsabilidade nossa. Como nós emitimos a RT, acaba sendo responsabilidade de GPE também, mas no caso tem que ser compartilhado. Um exemplo é lá no TAL também, seguimos o projeto, alguns projetos eram GPE, outros eram Berton, estava se tendo um problema lá com relação à extração de fumaça, seguimos o projeto, a alteração que foi passada, né? E aí acaba sendo, será que a garantia é nossa? Será que não é? Então acaba se tornando uma via de mão dupla, né? A partir do momento que a gente tem que assinar a RT, eu entendi o que o André quis colocar, até que ponto isso implica na nossa composição, né? Não, Com acho que relação assim, ao projeto eu citei um exemplo Mas por Daí, mais... na hora de colocar a RT, tem que colocar ela compartilhada lá e colocar o número da RT do cara que fez o projeto. Sim. Eu acho que eu citei um exemplo mais polêmico do que ele deveria. Eu vou ficar na alvenaria, que a alvenaria acho que não vai ter esse problema. Então... porque o que o André comentou realmente é pertinente. Não, aconteceu no Light também, isso daí ele envolve um pouco de corresponsabilidade. Mas é mais no sentido de a gente especificar para o fornecedor os níveis de qualidade que a gente vai adequar e a gente vai atender, porque a gente cada vez mais, a gente quer padronizar isso, por isso que a gente está usando o Qualitab e tudo mais, etc., para a gente ter esse nível de aderência. Então, a gente trazer isso também para a etapa de formalização. Mas é isso, pessoal, eu não queria alongar muito. Eu falei besteira aqui, velho. Eu tava falando de IT, de especificação técnica dos bombeiros, que é um negócio totalmente específico. Eles estão falando de IT, de instrução técnica de procedimento da obra. Tipo, tá amarrado lá. Isso aí. De execução de alvenaria pro fornecedor, para ele saber que tem que fazer no Prumo e no Squad, que a gente vai conferir. Eu viajei. É isso. Não é para polemizar tanto, não. Isso aí vai longe. Isso é na discussão de contrato com o cliente. Vai longe. Envolve até o CREA, né, as RT de corresponsabilidade aí. Não, sim, com certeza, mas a IT, que nem foi comentada, é de suma importância também. Porque lá na frente o cara pode falar, não, é desse jeito aqui que eu faço, tá certo. Não, você tem que seguir isso aqui. E aí a gente tem um documento para poder brigar com o fornecedor, e se tiver que fazer revisão ou retrabalho, ele que vai arcar com tudo. E se tiver material GPE, ele vai pagar também. Pessoal, é isso. Queria agradecer aí, acho que o quórum, a gente teve bastante gente hoje aí, acho que o objetivo é esse mesmo, a gente fazer. Vamos sempre tentar cumprir o horário aqui, então vou sempre pedir a gentileza de a gente cumprir os horários de início, vamos cumprir os horários de término aqui também. Então pegamos 10 minutos ali para começar, agora a gente encerra aqui com 10 minutos de tolerância. Agradecer aí todo mundo, a gente vai fazer mais uma rodada dessa de gestão de fornecedores aqui, um pouquinho mais de detalhe. Vou circular aqui junto com o Matheus e com vocês
alguns detalhamentos a mais, o que é mais dia a dia de dúvida junto com vocês. Então, é importante vocês, pessoal, comenta, levanta, o que vocês têm de dúvida, o que vocês precisam de um pouco de informação. A gente tem algumas coisas aqui que a gente tem em mente, mas talvez a gente está mirando alguma coisa que não é a dor imediata aí de vocês também. Então, compartilha com a gente, traz a informação para a gente formatar isso e devolver isso em forma de material para vocês aqui também. Acho que isso aí é o mais importante. Estamos sempre abertos aqui a ouvir, gente. Que a gente não souber, a gente vai atrás também. O importante é que vocês não tenham dúvida na hora de executar, porque no fim das contas, vocês estão na ponta aí, né? Então, se vocês têm dúvida, vai gerando mais dúvida e só piora o processo. Isso aí. Beleza, pessoal? Só para Beleza. Só para complementar aí, eu coloquei o modelo de extrato lá, viu, no Academy. Se Aí vocês sim, hein? quiserem, já tá lá. E qualquer dúvida que tiver na hora do preenchimento. E sempre que for ter isso, é bom a gente, depois de montar lá o extrato, antes de enviar, validar e passar pelo jurídico aqui também, para a gente não ter problema. Beleza? Tá bom, valeu, obrigado, hein? Valeu, pessoal. Um abraço. Falou. Até mais, Valeu. gente. Valeu. Valeu. Valeu.